Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Hoje estamos aqui com a Maíra Ribeiro e vamos falar sobre a representatividade preta no mundo corporativo. Tenho certeza que esse assunto vai dar o que falar. Seja muito bem-vinda, Maíra. Que prazer ter você com a gente. Obrigada. Eu quero que você se apresente pro pessoal ali de casa. Vou te falar que na verdade, quando eu vi, acho que o primeiro capítulo seu, eu fiquei, caramba, se um dia ela me chamasse, Olha, como ia ser? e não demorou, E hein? não demorou. E aí também passou. O que que eu ia falar, né? Se ela me chamasse. E aí veio o convite. Então, eu acho que, me apresentando, eu sou Maíra Ribeiro, tenho 32 anos, venho com uma causa sempre na luta, né, em relação às mulheres. E aí, por isso que me chamam muito quando Conexão Mulher. Eu falei, mas aí o que que eu ia falar? Porque já é algo que eu falo, né, no dia a dia, das lutas das mulheres. E venho sempre na luta realmente das mulheres pretas. Tá. Porque a diferenciação, o quanto a gente tem que lutar, mas o quanto a gente tem que ser unidas. Legal. Maíra, eu vi que você é especialista em filosofia africana. Eu tô pegando a colinha aqui, gente, porque é muita coisa, tá? E você acabou de fazer uma pós-graduação em Direitos Humanos. Que bagagem é essa, né? E você enveredou por esse caminho porque você sofreu muito preconceito? Conta pra gente aí, como foi a sua entrada no mundo corporativo? Eu sempre trabalhei com seguros, né? Então, a minha primeira formação foi RH. E aí, como que eu fui, né? Inclusive, no meu agradecimento da pós, eu falo sobre isso. Então, em 2017, saindo de um casamento, que eu fui casada com um homem branco, então tinha ali, eu fiz a transição de cabelo. Então, passando já para a parte corporativa, eu tive preconceito quando eu fiz a minha transição, de escutar, seu cabelo não tá legal. Então, hoje, colocar uma trança, ter o cabelo black, porque meu cabelo é muito É lindo o seu cabelo. armadão. Então, hoje é algo que, de fato, está na moda. É o que eu sempre falo, mas não foi sempre assim. Então, eu já tive que passar por RH para ver se eu podia fazer trança. Eu já tive gestores falando, seu cabelo tá fofo. Será que não tá na hora de alisar? Então, acho que a partir daí, a gente tem, né? E isso é histórico, isso porque também eu fui atrás de estudar, entender. É o que a gente fala aí do racismo estrutural. É Tá. algo que a gente é racista, né? Eu lembro que até uma das vezes que a gente conversou, veio isso. Eu não sou e tudo mais, eu sempre escuto, eu sou muito aberta, né, a explicar. E eu não sou racista, mas eu sempre vou no lado de, tá, como você não ser antirracista? Como você ser, na verdade, antirracista? Porque às vezes a gente tem isso por N motivos, né? Porque a gente fala aí de uma história e tudo mais, uma reparação. Então, vindo para o mundo corporativo, passei por tudo isso. Vim de um casamento. Quando eu saí do casamento, e não que ele tenha sido ou alavancado ou ter sido. Não. Era um momento e também ele aprendeu muito. A gente teve a oportunidade já várias vezes de conversar sobre isso e hoje está tudo bem. Mas nessa minha transição, eu comecei a ler Djamila, que é uma filósofa preta, né? E aí, a partir daí, uma amiga minha falou: vamos lá, deixa eu te trazer o que realmente você é. Porque até aí eu também não tinha essa noção do mundo e tudo mais. Diferente de algumas comunidades, algumas pessoas que já têm isso de família, eu não tinha. Então, eu fui moldada naquele sentido de você é preta, então por isso que você tem que estudar duas vezes. Né? Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, o irmão de 3 e um de 1. E aí minha mãe teve que sustentar tudo, até aí ok. Ok no sentido de É. mãe solo, guerreira e tudo mais. E aí eu tinha que ter muito essa resistência de, tipo, eu não posso fraquejar, eu tenho que ajudar, eu tenho que correr atrás. Então, comecei a trabalhar com 14 anos. E tudo isso eu não vejo como uma parte triste da minha história. Eu vejo uma parte de superação. Só Claro. que a gente vai colocando tudo nas costas. Então, eu preciso, eu tenho que ser, eu tenho que mostrar e tudo mais. E aí, essa minha amiga, a Karina, ela veio comigo e falou: não, eu vou te mostrar esse outro lado. E aí foi quando eu conheci o movimento preto, das mulheres pretas, as lutas e tudo mais. E aí eu comecei a estudar filosofia africana. A filosofia africana é uma filosofia, mas a gente vem com algo de escola e tudo mais muito focado no que tem o ocidental. Então, até algumas falas que a gente tem são tudo voltado realmente para o lado ocidental. Então, quando você faz essa busca e tudo mais, você começa a entender quem você é, você começa a procurar o seu caminho. E aí, nem tanto assim, falando de lugar de fala, mas você começa a se impor. Você fala, não, isso não me cabe mais. Então, foi a partir desse movimento. E a partir daí, tem vários filósofos que eu acompanho, que eu trabalho, e aí eles têm esses tipos de curso, né, de especialização, mas são pesquisas e tudo mais, tenho diploma em relação a isso, certificados, 2 certificados,
por conta dessa minha luta, dessa minha busca. E aí, nesse momento, nessa travessia, é normal de qualquer pessoa que está fazendo essa travessia de reconhecimento. Aí eu tô falando da minha enquanto mulher preta, né? Que aí tem o mulherismo e tudo mais, que é... O que é o mulherismo? Ele é um movimento, assim como existe o feminismo, mas tem uma fala que eu sempre gosto, uma passagem, né, de uma série que é aquela... Putz, agora eu não vou lembrar o nome, das mulheres que são cariocas... E, enfim, se eu lembrar, eu falo. Mas ela fala, ali tem a parte de Jesus, mas eu acho que 2 ou 3 mulheres, e cada uma tem uma luta. Enquanto uma, ela tá procurando pela sua independência e tudo mais, porque ela é casada, e aí ela tem que vir pelos modos do marido e tudo mais. Tem a Paty, que é uma atriz negra, né? E ela fala, não, enquanto você tá lutando por isso, eu tô lutando por outras coisas. É a minha resistência, é a minha luta. Então, são lutas diferentes, mas somos mulheres. Então, primeiro a gente entendeu o que é sororidade, né? Total. Que é algo independente da cor ou raça, que eu não gosto de colocar, porque raça só tem uma, humana. Mas, a partir daí, a gente entender o que é a luta de cada uma. A minha não vai anular a sua, e sim a gente tem que se unir e entender que há diferença. Sim, sim. E me diz uma coisa, eu acho que eu te perguntei isso quando a gente estava conversando. Tem gente que fala, a mulher, o homem negro, o homem preto... E aí, o que a gente tem que falar de fato? Porque preto é uma cor. Ou não? Ou não. Negro é uma raça, né? Então, como que é? Facilita a nossa vida, porque às vezes a gente fala, puxa, não sou racista e sou antirracista. Eu me considero essa pessoa porque eu defendo, enfim. Mas talvez nas minhas falas, em algum momento, eu posso ter um comportamento racista sem saber que estou sendo racista. Porque isso pode acontecer, não pode? É o racismo estrutural. É algo que vem e a gente Não percebe. Não percebe, exatamente Nem isso. sabe, né? Então, em relação a negro ou preto, raça, o que a gente tem que entender é que raça é uma. Então, a gente nunca trata como raça. Raça é humana. Tá bom. Então, eu, você, independente de cores. Aqui no Brasil, e aí a gente fala muito de casos isolados. Então, vai ter algumas comunidades que não vão aceitar ser chamado de negro, algumas que não vão ser aceitadas de preto. Mas, via de regra, a gente não faz essa distinção. Tanto faz. Tá. Aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é um outro movimento e, realmente, eles lá não gostam. Então, são pretos. Então, Black Matter e tudo mais. Então, sempre preto. Tá bom. O negro, niga, é pejorativo. Então, Tá bom. eles não gostam. Negão, isso aí é pejorativo total. Exato, para eles. Então, eles já entram com uma colocação pejorativa. Então, por questão da luta deles e tudo mais. Aqui no Brasil, fica sempre essa... Depende da comunidade. Então, tem gente que sim, tem gente que não. O que eu sempre falo é... Primeiro que todo mundo tem nome. Claro. Então, mas a gente ainda, às vezes, tem uma referência àquela morena. Ai, tá vendo aquela morena de trança? Ah, então, você que é morena? Não. Eu sou a Maíra. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, trazendo assim, eu nunca sei o que falar, tanto faz. Né? O que a gente vai notar é na forma que você vai falar, se é pejorativo ou não. Então, eu não ligo de me chamar de pretinha, de preta, nega. Tem pessoas no trabalho até hoje que me chamam carinhosamente e tá tudo bem. Neguinha, preta, pretinha. Porque você sabe que é com carinho. Não é pejorativo, não é nada nesse sentido, né? Mas, via de regra, aqui no Brasil, você vai encontrar várias pesquisas e cada uma vai falar uma coisa. Tá bom. Então, não tem nada hoje aqui no Brasil que determina se negro ou preto. Maíra, quando você foi primeira vez procurar emprego, vai no escritório, né, ali no mundo corporativo mesmo, você em algum momento, antes dessa sua luta, dessa sua amiga te apresentar esse lado, querendo te mostrar que você conhecesse a sua história de fato, você achava que você tinha que se comportar ou se vestir como a mulher branca para ser aceita ou não? Você sempre teve essa sua certeza de que eu sou eu e tem que me aceitar do jeito que é? Não. Eu acho que demorou até para eu entender que eu era eu. Então, foi depois de muita terapia, porque não. Né? Quando eu entrei no mundo corporativo, eu não tinha essa noção. E eu lembro de uma das empresas que eu trabalhei, multinacionais, assim, que chegou uma menina e falou... Cara, eu olhei e tinha várias pessoas. Aqui tem várias pessoas negras, porque no lugar que eu trabalhava não tinha. Eu olhei, tipo, pro salão e fiz... Ok. Ela, mas você já viu que tal pessoa, ela tá nesse cargo, e a gente pode até falar mais sobre isso, quando eu falo realmente de ser antirracista e tudo mais.
a gente ter essa percepção. E eu não tinha essa percepção. Então, eu olhei e falei, não. Ah, mas você já percebeu que fulana tá aqui e que aqui trabalha mais mulheres e a única negra só tem cabelo liso e tudo mais, que isso de verdade eu também não ligo e não acho que isso é menos ou mais negra ou deixa Se de a ser. negra quiser alisar o cabelo, o problema é dela, né? O cabelo é Exato. dela E aqui me perguntam também pessoas brancas, mulheres brancas, em relação à trança. Então, eu posso trançar o cabelo? Eu falo, cara, a trança tá aí. O que a gente tem que respeitar é a história, é o que eu falei. E eu já passei por um processo de que para eu trançar o cabelo, eu tinha que passar no RH para saber se eu podia trançar o cabelo. Então, eu acho que é essa questão. Né? A trança ela tem uma mega história. Por exemplo, as tranças nagôs, na época da escravidão, faziam-se os caminhos para que os escravos soubessem onde eles estavam indo. Então, as negras trançavam o cabelo, fazendo os caminhos para que os escravos foragidos conseguissem ver onde ia ser ali. Não entendi. Como assim? Como assim? Me explica de novo. Tem aquelas tranças que são... A gente fala trança enraizada, mas Tá. são tranças nagôs. Na época da escravidão, os foragidos, as mulheres trançavam o cabelo uma das outras, fazendo os caminhos de fuga. Tá. Os escravos passavam, via o cabelo delas tá. e conseguia ver o caminho de fuga. Tá bom. Então tem toda uma história. Obviamente, todo mundo tem que saber isso? Não, tem muita gente negra que também não sabe, né? Mas o que me incomoda, talvez, é quando uma pessoa branca faz as tranças e fala, agora eu tô negra, agora eu tô swag, agora eu tô estilo. Não, você continua sendo uma pessoa branca de trança. Assim como quando eu faço a trança, ou se eu ponho, eu coloco o rabo liso e tudo mais, eu não vou deixar de ser negra. Então, acho que é só essa questão sempre da conscientização, né? Então, quer fazer trança, cara, faz. Só que isso vai te mostrar, não vai ser menos ou mais. Você já chegou a fazer alguma denúncia em alguma empresa por conta de preconceito? Não, porque eu acho que quando eu sofri, eu não tinha essa noção. Essa, por exemplo, hoje, talvez da trança, eu acho que eu não iria para esse lado de fazer e tudo mais. Mas talvez eu teria um outro posicionamento. E na época eu não tinha essa noção. Então você foi pedir permissão. Na verdade, eu nem permitiram? fui. Você acredita que sim? Ah. Mas ainda tiveram umas ressalvas. Olha, você não pode colocar tererê, você não pode fazer colorido. Eu falei, Nossa. todo mundo corporativo, eu não vou fazer um negócio roxo, né? É. Como ninguém vai pintar o cabelo de roxo. Uhum. E, embora hoje a gente tá falando de 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Hoje, inclusive, é natural para algumas empresas corporativas e tudo mais. Mas eu não tinha essa noção. Então, inclusive, foi nessa empresa que essa pessoa chegou e falou, caramba, não tem e tudo mais. Então, ao passar do tempo, você começa a ter essa noção. Então, talvez se hoje, né, eu tivesse algum posicionamento nesse sentido, tipo, eu não sei se pode. Eu ia falar, vai ter que poder, porque senão eu vou fazer. Entendi. E aí, o máximo que poderia acontecer, eu acho que não é a questão da resistência e tudo mais. É a questão que é o meu cabelo, né? É o seu cabelo. Então, depois disso, eu já fiz algumas entrevistas, já de cabelo trançado, e aí de chegar gestor, nossa, eu gosto quando esse cabelo tá trançadão. Dessa vez também, de chegar alguns gestores, caramba, cabelo diferente e tudo mais. E tá tudo bem, eu sei que também tem algumas pessoas negras que quando faz, tem algumas perguntas que a gente fala, tem que fazer essas perguntas e tudo mais, mas é normal, né? No meu ponto de vista é normal, não é normal pra você ver. Então, você vai me perguntar, porque você tem Claro. essa liberdade, e tá tudo bem. E você demorou 8 horas, né, pra fazer o seu, né? 8 horas. Menina do céu. Jéssica, que é a que trança meu cabelo há 10 anos, trança, faz toda a minha transição. Ela sempre fala, Maíra, me avisa um mês antes que você quer fazer, porque eu preciso preparar o psicológico e os dedos. E os braços, né? Porque deve cansar um Olha, pouco. é muito tempo. Ô, Má, conta aí uma coisa. Você é bailarina, dançarina? Porque eu lembro quando eu te conheci, que a gente trabalhou juntos lá atrás, você dançava na noite, axé, alguma coisa assim. E agora, né, 2, 3 anos, eu tenho te acompanhado como passista de escola de samba, poderosérrima, por sinal. Outra pessoa. Outra pessoa, é um personagem, né? Bom, eu sou várias coisas, né? Então, eu sou passista. Eu dançava, sempre dancei axé, sei lá desde quantos anos. Mas eu sempre sambei. Então, sempre fui passista, sempre fui dançarina, não profissional, né? Porque eu Claro. não tenho DRT e tudo mais, que é o certificado que precisa, mas sempre dancei. Tá. E hoje eu sou empreendedora também, porque depois que eu me descobri, eu falei, eu quero tudo. O mundo é meu. Por que empreendedora? O que você está fazendo? Eu tenho, inclusive eu trouxe pra você. Presentes. Vamos lá. E aí, enquanto você abre, Vai falando aí. eu, nessa minha luta de sempre me encontrar e de me achar e tudo mais, eu não consegui usar bonés.
por conta do meu cabelo. Não tinha como eu usar boné. É verdade. Quando ele tá black, né? Exatamente. E aí eu criei a minha marca. Obviamente que eu Uau! tenho fornecedores e tudo mais, mas que tem Olha que essa legal. saída, né, diferente aqui Aqui por atrás, conta né? Ela do é maior cabelo. aqui por causa do cabelo. Exato. E aí quando eu fiz, foi realmente Legal. Obrigada. pra isso. De nada. E aí foi exatamente pra isso, porque eu não conseguia. Então eu falei, não, cara, eu quero usar um boné. Então é sempre nisso que eu falo. Será que todo mundo pensa quando falam ou quando tem algum movimento? Tá, porque ninguém nunca pensou. Ou já pensaram porque eu tenho um fornecedor que faz. Então ele já tinha essa ideia. Mas não é uma coisa tão. Ou quando tem, já são marcas voltadas para o público afro e tudo mais. Eu não tenho isso numa Uma outra loja tipo. mais... Exato. E aí eu criei a marca. Como chama a sua marca? Ela é dela. Ela é dela. Aqui, ó, do Ah, ladinho, tá aí aqui. atrás? Ah, aqui. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Ah, ela é dela. Aqui, ela é dela. Então, quando eu criei, foi exatamente por isso. Só que eu também tenho público branco. Então, é sempre que eu falo. Quando eu fiz, né? Até voltando à minha travessia, quando eu comecei, que a gente fala de travessia, primeiro start que você tem é fogo nos racistas. Vamos colocar fogo em todo mundo. Aí depois você olha pro lado e fala, não, mas eu trabalho. Né? E aí você começa a fazer essa transição. Então, a mesma coisa da minha marca. Eu fiz voltada para as mulheres pretas, para as mulheres de black e tudo mais. Só que eu tenho um público que compra, que consome. Então, hoje eu falo que a minha marca, ela foi pensada na pessoa, na mulher que tem cabelo black, cabelo afro, mas adaptada para todas as mulheres. Porque eu tenho mulher que tem muito cabelo, e nem por isso tá cabelo cacheado. Tem mulheres que têm nem tanto cabelo, mas gosta do estilo e compra. Então, é a questão do empoderamento. Então, essas são sempre as minhas lutas, né? É o que eu falo de sororidade. E a gente sempre está juntas. Tá, legal. E você já foi convidada nas empresas que você trabalhou ao longo da sua vida para liderar movimentos internos? Sim, porque eu sou muito insistente. Então, teve uma que eu consegui mostrar o meu projeto e tudo mais. Foi abraçado, mas aí eu saí. E aí, depois eu tive uma outra que eu também consegui mostrar o projeto e tudo mais. E a partir desse movimento, eu consegui tanto premiações e tudo mais. E aí, começou a ter um movimento. Fui convidada para fazer algumas cartas, algumas orientações de templates e tudo mais. Uhum, Então, que bacana. assim, Que bacana. Maíra, não te cortando, acho que é exatamente isso. A gente não. Hoje eu não tenho esse ar de tipo, tem que ser assim. Não, eu vou mostrar, falar, cara, existe um mundo. Hoje as empresas que têm, né? E aí eu até ia trazer números, mas eu falei, não, eu quero mais tentar ter um bate-papo. Quando a gente olha as empresas que trabalham com inclusão, que trabalham com diversidade, é uma empresa, na maioria das vezes, mais feliz, porque você nota pessoas incluídas, né? Seja não só de pessoas pretas, a gente está falando realmente de inclusão, de diversidade. Então, quando a gente consegue mostrar isso com números, as empresas começam a se interessar. E aí a gente tira um pouco também da parte de números, de ok, a gente está falando de empresas, mas a gente começa também a ver de humanidade. E aí até por isso da minha pós. Então, a minha pós começou desse movimento de falar, tem muita coisa, e eu não tô sozinha, né? E ao mesmo tempo, tem muita gente que não sabe por onde começar. E eu acho que por eu sempre transitar pelo mundo branco, né, por conta do mundo corporativo, e por muito tempo também não ter esse conhecimento, falei, cara, talvez eu consiga fazer parte de tudo isso, né? Óbvio que depois a gente vê que tem muita gente envolvida, tem muitos movimentos muito legais, e não só de pessoas pretas, né? Nas suas redes sociais, você recebe muitos contatos de meninas novas que enfrentam alguma luta e querem pegar conselhos com você ou pedir alguma orientação? Enfim, já aconteceu isso? Já, até por isso a gente fez a primeira live, né? Que foi com a Karen, uma amiga minha. E exatamente por isso, né? Eu tinha feito um post aleatório. E aí foi mais falando de mulheres, enfim. E aí um monte de gente, caramba, eu também já passei por isso e tudo mais. Mulheres, principalmente no mundo corporativo, às vezes por questão estereotipada. O que seria isso? Então, a maioria das pessoas, quando me vê, fala, eu sabia que você era sambista. Tá na sua cara. Então, eu escuto muito isso. E, ok, eu não tenho problema nenhum, porque eu realmente sou sambista, né? Eu sou musa de escola de samba de segunda a sexta, sou passista todos os dias também, porque a gente trabalha com evento todos os dias, mas eu também sou uma empreendedora. Eu também sou uma gestora hoje, né? Então, é isso. Às vezes a gente tem essa parte de estereotipo.
E aí, nesse meio, eu fiz esse post, e aí eu falei, cara, e aí era falando da vontade do homem e da mulher, independente, aquela questão realmente da liberdade da mulher. E aí mas veio muito comentário. Isso a gente tava no meio da pandemia, ninguém tinha nada pra fazer, era internet, atacando e defendendo. Claro. E aí um monte de gente, você não precisa disso. E muita gente falando, não, fala mais. A partir daí a gente fez uma live, e a live foi falando realmente sobre o machismo estrutural. E aí veio muita gente falando comigo. Isso daí acontece. Eu lembro que teve uma hora, assim, de visualizações, sei lá, tinha dado mais de 1.000 visualizações a live. E muita gente perguntava. A partir daí, eu falei... Foi mais ou menos daí esse start de parar de ser tão ativista, de ser tão ataque e começar a ser mais... Se você quiser ouvir, eu vou estar aqui para falar. Se não, também, ok, a sua verdade é a minha verdade. Então, sim, muita gente me procura. Hoje eu faço parte também de uma instituição que eu faço mentoria para jovens. Embora eu seja jovem também, mas... faço mentoria para contar um pouco da minha história e falar, cara, eu cheguei até aqui, né? Então, eu vim de cotas, mas no sentido de... Zero política aqui. Claro. Mas para dizer que as pessoas, às vezes, não têm essa tangibilidade, porque se a gente vem da periferia, que é o meu caso, às vezes a gente não tem essa referência, sabe? De olhar e falar, putz, aqui tá todo mundo no ensino médio... vou para o ensino médio. E aí, quando você entra numa multinacional, você vê que os valores são outros, né? Esses dias eu estava até comparando e falei também com uma amiga minha, que a gente estava falando de valores de uma amiga, né, do trabalho, que o filho dela, hoje, ele não tem vontade de ter um carro. Ele, não precisa e tudo mais. Mas essa galerinha de hoje em dia não quer mais isso, né? Depende muito do lugar. O meu irmão que tá fazendo... Eu tenho 32, meu irmão tem 18. A primeira coisa que ele fez foi comprar um carro. E eu, caso você ainda não tenha carta, por que você vai comprar um carro? Mas por quê? São valores diferentes. Então, talvez para uma galera, realmente isso não tá na realidade deles, porque eles têm a liberdade do Uber, eles têm tudo isso. E talvez para o meu irmão, que está na periferia e tudo mais, porque eu moro ainda na periferia, é um uma sonho. outra realidade. É um sonho. É a questão do status. Entendi. E é a partir daí que a gente começa a ver que existe toda uma diferença, mas que o sonho do meu irmão e de talvez do filho dessa minha amiga não tem maior ou menor. Claro. Mas são realidades diferentes. Então, para o meu irmão ter um carro é um status. E eu brigar com ele também é um status, porque ele tem que fazer tudo certinho. Mas talvez para outro, não. Né? Entendi. Ele tem ali a tangibilidade de ter um Uber, de ter idas e vindas, que talvez já viajou o mundo todo e tudo mais. É outra percepção, né? É outra percepção. Então, eu sempre eu consigo fazer essa transição dos dois mundos por conta disso, porque eu tenho essa liberdade de transitar nos dois mundos. Mas eu já tive, por exemplo, policiais invadindo a casa da minha mãe. Tipo, do nada, meu irmão sentado, meu irmão entrou, e aí o policial entrou na casa da minha mãe, e eu querendo brigar com o policial, falando, por que você entrou na casa da minha mãe? E aí ele, não, porque a gente viu um cara, e aí a gente... E assim, sem desculpa nenhuma, eu falei, não, mas é meu irmão. E meu irmão, fica quieta. Porque pra ele é natural, sabe? E aí eu tô falando do meu outro irmão, né, do Gabriel. Pra ele é natural ser abordado. Talvez... Porque ele é preto. Porque ele é preto e eu moro na periferia. Então, se ele tá andando à noite, já aconteceu dele estar no banco e ser abordado. Voltando do trabalho. Porque, teoricamente, é natural. E não deveria, né? E não deveria. Má, eu me lembro que há um tempo atrás aí eu te procurei porque tinha uma vaga, né? Para quem não sabe, eu trabalho com serviços para recursos humanos e tenho uma parte de headhunter no meu trabalho. E eu estava trabalhando uma vaga para área comercial e a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Que louco, né? Porque nem da área comercial você é. Mas era, né? Nem era. E eu pensei em você, eu lembro que eu te liguei e falei, Má, tem uma oportunidade assim, numa área comercial. Ela, você tá louca? Você falou, eu não sou da área comercial. Eu falei, não é porque você não se descobriu ainda. Você tem que sair de trás da mesa e ir pra frente do cliente. O que você achou naquele momento que eu era maluca? Ou você tinha essa vontade, mas tinha medo por conta de preconceito? Conta aí um pouco essa... Eu acho que preconceito nunca foi, assim... eu acho que eu tenho muita... Depois do meu reconhecimento, eu comecei a fazer terapia. Então, eu noto quando tem realmente preconceito. Eu noto quando eu cheguei em algum lugar e falo, tô sozinha aqui, vai ser mais difícil de eu me expressar. Uhum. Isso tudo eu noto. Mas preconceito eu acho que é muito difícil. Eu tenho de frente, mas obviamente já sofri. Obviamente, infelizmente. Uhum. Mas eu acho que nesse momento que você me convidou, eu falei...
tá louca. Embora poucas pessoas saibam, mas eu sempre trabalhei, né? Eu trabalhei lá atrás de telemarketing. Então, eu trabalhava de uma empresa que tirava da outra, então fazia todo esse movimento de telemarketing na linha. Mas comercial, mas de telemarketing. Exato. Mas ali no telefone, né? Mas é venda. Não, é venda, não, é venda. Não tô menosprezando, é venda, não é isso. Mas você entendeu, né? De ir ali pra frente do corretor mesmo. E porque eu acho que você tem uma... Cara, eu não sei, uma postura, uma entonação, sabe? Assim, um poder mesmo na sua imagem me passa. E quando me deram o perfil da vaga, falei, cara, é a Maíra. Ela tem que aceitar isso. Mas eu acho que foi isso, assim. Eu sempre fui, né, depois disso, de relacionamento. E a gente tem. É uma venda todos os dias, né? Eu falo que... E até quando eu vou nas corretoras, eu falo... O legal da gente estar no mesmo salão e eu estar do outro lado, já estive do lado do corretor, é porque eu entendo, de fato, tudo. Eu entendo desde o primeiro momento de quando entra a venda até quando o cliente, às vezes, pensa em sair. É verdade. Né? Então, de reter e tudo mais. Então, sempre é venda, sempre é comércio. Então, a gente tá sempre ali. Só que eu acho que foi um susto de, tipo... Eu trabalhei com você. Então, eu via você na rua. Eu via você... Primeiro, porque você é 220, né? É. Então, eu falava... Não sou assim. Isso eu deixei bem claro na minha entrevista. Eu falei... Cara, eu não sei vender. Eu não sei. Aí, na conversa, tal, olha, não é bem assim, né? A gente vai te dar a carteira. E a questão de como você fala, entonação e tudo mais. E, obviamente, que a gente tem meta. Mas eu acho que a meta faz parte de um bom trabalho. Sem né? dúvida. Não tá linkado exatamente. Você tá feliz hoje Tô. na área comercial? Tô. Por conta disso, eu gosto de falar. Então, eu acho que quando você tá falando a verdade, principalmente dependendo do produto que você trabalha, você sabe que é verdade. A verdade convence, Maíra. Exato. Então, isso sim, eu me encontrei, mas por conta disso. Porque eu sei que o que eu tô falando, eu não tô vendendo o azul fingindo que é vermelho. Não, é exatamente isso. Você acredita no que você tá fazendo. Isso. E me diz uma coisa, hoje você ainda enfrenta muitas lutas, assim? Ou você consegue tirar de letra? Ou ainda acontece falar assim, putz, esse me pegou, esse doeu, assim? Ou você tira de letra? Eu acho que eu consigo tirar de letra, mas volto pra casa e haja terapia. É mesmo? Eu tenho... Às vezes eu escuto, mas você não é tão neguinha assim, né? Ou, às vezes não neguinha, mas você não é tão preta, não. Porque tem um amigo meu que é preta de verdade. Eu falo, não. Aí, às vezes, eu ainda consigo falar, olha, existe o retinto, né? Eu não sou realmente uma negra retinta. O que é isso? O que é o retinto? Conta pra mim. O tom mais escuro. Tá. Então, o retinto é o tom mais escuro. Tá bom. Dizendo mais claro. Sendo mais claro, assim. Então, quando fala, não, mas você é morena. Eu falo, não, eu não sou morena. Morena é a pessoa branca de cabelo preto, né? Eu não sou. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, tá bom, é isso. Não vamos mais discutir. Não discute. Exato. Então, eu enfrento todos os dias. Principalmente porque quanto mais eu estudo, mais eu conheço. E aí, mais eu tenho que, às vezes, me calar e falar, tá bom. Ou, em alguns momentos, eu entro e falo, não, olha, posso te explicar isso? Eu falo muito sobre a cota, né? Porque eu sou cotista, então eu sempre defendi. De novo, independente de política. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, cansei de falar. Não. E aí, depois teve uma vez que eu tive a oportunidade de falar. Falei, olha, a gente tá falando aqui de reparação histórica. A gente tá falando de... Se você pegar lá de trás, o Brasil foi o último país e tudo mais, né? Aí, não, então me explica melhor. Aí, pronto, falei, agora eu vou falar. Então, quando eu tenho isso, eu tenho talvez o primeiro momento de falar, putz, tudo de novo. Mas, às vezes, eu tenho até mais força. É uma luta diária, né? É uma luta diária. E quando você era pequena, sua mãe te falava, filha, a vida não vai ser fácil pra você? A minha mãe falava, você já é preta, então corre atrás, porque você já tá perdendo. Então, a partir daí, a gente... E é normal, eu tava lendo, antes de vir pra cá, hoje de manhã, eu tava lendo um texto que é da Bell Hooks. E ela fala exatamente disso, a cura do amor, alguma coisa assim. E ela fala sobre a resistência, por que a pessoa preta mostra sempre muita força, porque a gente já recebe isso dos pais, né? Por conta dos nossos ancestrais. Sim. Então, tá tudo bem no sentido que até a gente desconstruir, que a gente não tem que estar forte todos os dias. E isso eu até vejo, né? Escuto nos seus podcasts, porque todo mundo tem sua luta. Então, se a gente tá falando da mãe que tá sendo 3, eu não sou mãe hoje, mas quando eu escuto, não, a mãe que foi lá, largou tudo, virou cozinheira e não sei o que lá. Tem de tudo, né? Tudo. E aí, a gente não tá falando de cor, a gente tá falando de luta. E ser mulher é lutar todos os dias, né? A gente já fala que
dentro disso, as mulheres, que é o que a gente escuta que não é uma verdade, a fala, que seria a minoria, né? E a gente não é a minoria. A gente está dentro de um grupo que é considerado minoria, né, para traduzir, mas é no sentido de que existe a minoria das mulheres. Então, né, falando aí da minoria, para ficar mais fácil, quando a gente fala do homem branco hétero, então ele é a supremacia. Sim. E aí, depois, quando a gente fala da mulher, ela já tem vários recortes ali. Às vezes ela vai ter preconceito por ser mulher, ela vai ter preconceito... Às vezes não, sempre, sempre, né? A gente já tá falando ali de questão salarial, a gente tá na questão, às vezes, de... eu não vou contratar, eu escutei recentemente. Eu tô procurando uma vaga, mas olha, não quero mulher. Porque daí, principalmente vê na idade casada, recém-casada, Não. porque daí vai engravidar, Foi porque daí vai pior. sair de licença maternidade, foi pior. Foi pior, porque a gente tá trabalhando em home office e aí ela vai se envolver muito com as coisas da casa, sabe? Então é complicado. É, Eu falei, que mentalidade, né? cara... Tem empresa que eu falo que, assim, eu lido com RHs todos os dias e dos mais diversos formatos. Mas eu digo que tem RH que fala muito da inclusão da porta para fora. Porque quando você vai conversar com os colaboradores, você tem a oportunidade, que a gente fez um trabalho recente com uma psicóloga, e os funcionários chegavam e falavam, é só da porta para fora, é só para ficar bonito na mídia, é só para falar que faz, porque aqui dentro não é isso que de fato acontece. Né? Então, eu acho que... Eu perguntei se te chamam para essas causas dentro das empresas, porque eu acho que quando, de fato, você tem uma mulher preta falando de racismo, é uma coisa. Não dá para uma mulher branca falar de racismo. Não dá, é ridículo um negócio desse. Né? Então, acho que você tem que ter ali as empresas, de fato, defendendo bandeiras. Não só de racismo, mas também do trabalho feminino. Eu falei em um dos nossos podcasts, falei o seguinte... A mulher, eu não quero ter o lugar do homem. Eu quero ter o meu espaço. Eu não quero ter salário igual do homem. Eu quero ter o meu salário. Entendeu? Se é mais, se é menos, é o que eu acho que eu valho. Né? A gente sempre acha que a gente ganha pouco. Mas, assim, eu quero fazer isso acontecer da minha forma. Eu não quero espaço de ninguém. Uhum. Né? Eu acho que a nossa luta é essa. E tem que ter muita sororidade mesmo. Porque é muito difícil as mulheres se aplaudirem. A gente já falou isso daqui. E eu agora, com o podcast, que eu tô um pouco mais... me mostrando um pouco mais, eu vejo que ainda falta isso. Muitos amigos de fora do Brasil, amigos daqui, de outros estados, tal, me procuram, falam comigo, me dão os parabéns, me aplaudem. E mulheres não. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada? Cadê a sororidade? Exatamente isso. Né? Então, Má, eu queria que você contasse ou falasse, assim, qual que é a sua luta hoje? O que você busca, assim, enquanto nessa sua luta de empoderamento, de feminismo, de antirracismo? O que você busca? O que você almeja? Eu busco exatamente isso, sabe? Menos hipocrisia. Então, eu acho que a gente não tem que ir para o lado de, eu acho que tem que ser assim. Não, tem que ser assim. Não tem que ter eu acho. Né? Então, de ter ali um público que a gente tem de igual. Então, a população negra são 56% da população do Brasil. 56? Isso porque a gente não está colocando comunidades, né, que o IBGE não chega. Então, a gente não tem como tangibilizar de fato se a gente está falando a verdade. Mas, inclusive, teve recentemente, que eu acho que entra exatamente nisso, um caso de uma marca, né? Sim, eu ia falar sobre isso. Exatamente sobre isso era a minha próxima pergunta. Então, a gente teve esse caso e aí eu postei, porque eu sempre posto, foi o que eu falei, hoje eu não sou tão ativista, então eu não posto muito porque eu fico e discuto entre as pessoas que ali gostam de escutar. E aí eu postei e um monte de gente, isso é inadmissível, não dá nem pra defender e tudo mais. E o que você acha? Aí eu fiz um vídeo e falei, não vou postar. Eu faço muitos vídeos e eu falo, deixa pra eu não lá, vou postar. né? Porque vai ter muita... Não tô afim. O que eu acho? Teve, sim, a parcela. Só que a gente tá no momento que as coisas não... Tem que parar de ser moda. Então, quando eu falo do meu cabelo, que lá atrás eu tive que pedir uma autorização. Quando eu falo que lá atrás eu tive gestores falando que meu cabelo tá fofo. E hoje eu chego... Hoje que eu digo, né? No contexto geral. Meu cabelo é estiloso. Isso não é moda.
né? Isso é a minha vida, é a minha realidade, são a realidade de outras pessoas. Como eu também já cheguei em alguns lugares, inclusive hoje no papel que eu tô, de chegar em alguns lugares, em alguns clientes, e ter pessoas ali que falar, posso te chamar depois? Que agora você falou, eu lembrei. Umas 2, 3 vezes, pode. Aí me chamar no Insta e falar, cara, eu te vi com o cabelão, como que é? Porque lá eu acho que não aceitam. Mas não é que não aceita, a gente não tem, né, aquela noção, a gente não tem pessoas do nosso lado, a gente não se vê. Então, a gente não sabe se vai ser aceito ou não, né? Então, voltando à sua pergunta, e falando disso que aconteceu dessa marca, é o que eu falo de antirracismo. Quando eu falo, eu não sou racista, legal, isso daí é o mínimo, né? A gente não ter preconceito, a gente olhar pra gente, olhar pro nosso entorno. Mas essa marca, ela fez, e depois ela foi, como a maioria das vezes, fez uma nota normal de todo mundo, né? Quando faz algum erro, se justificar. Principalmente quando a gente tá falando de racismo. E ela chamou uma marca que também tá bem famosa, que são os meninos lá. E ok. Só que aí, quando eu escuto, mas é inadmissível e tudo mais, aí eu faço a reflexão. E é isso que eu quero. Né? Quando eu olho, quando eu vou num restaurante, quantas pessoas pretas eu vejo sentada à mesa e pessoas servindo? Se eu tô falando de 56% da população, tem alguma coisa que tá fora. Quando eu chego numa empresa, independente, de pequeno ou grande porte, e eu vejo as pessoas sentadas ao meu lado, e aí eu posso me colocar, eu vejo quantas pessoas pretas tem aqui. Hoje é esse meu olhar, que é o olhar que aquela pessoa teve há 10 anos atrás, quando ela chegou nessa empresa. E ela falou, nossa, não tem ninguém. É essa a provocação. Quantas pessoas pretas eu tenho aqui? Quantas mulheres eu tenho no cargo de gestão? Se você está fazendo a conta, e principalmente no mundo de seguros, que a gente sabe que a maioria são mulheres, e a gente vê que os heads, a maioria são homens, alguma coisa está errada. Se eu vejo que quase não tem, ou se os negros são estagiários, porque estão começando a ter uma realidade que talvez os pais deles não tiveram, a gente está vendo alguma coisa errada aqui. Porque tem muita gente preta capacitada. Não tenho dúvida. E tem muita gente também que não tem oportunidade. E hoje existem muitos movimentos para isso. Só que quanto também as empresas agregam quando não estão falando só de hipocrisia? Então, se eu estou falando só para ter, ok. Mas quando eu agrego, quando tem alguns projetos, eu quero 20% da massa, assim como existe para menor aprendiz, PCD e tudo mais. Mas existe por quê? Por que você está realmente empregando? Porque aí a gente sabe que tem PCD que a pessoa fica ali e tem um mega potencial e fica ali estagnado no mesmo cargo. Por quê? Só quer cumprir a cota, né? Exatamente. Então, a gente está falando de cota, mas não de merecimento. Então, o que eu quero quando eu tenho a minha luta, quando eu vou atrás, quando eu estudo, quando eu mudo a minha forma de falar, é isso, é ter igualdade. Tanto para as pessoas pretas, sim, porque eu tô falando de homem e mulher, mas também quando eu vejo as mulheres. Principalmente hoje no ramo que eu tô. Se 10% tá realmente ali no posicionamento que poderia estar, alguma coisa tá errada. Ter essa reflexão. Maíra, eu tenho visto, até por questão de você poder falar, é moda, muito mais cabelo black do que se via. Você acha que as meninas pretas estão se aceitando mais? Ou estão assim, eu quero que se dane o que acham do meu cabelo é assim mesmo, e eu vou pra cima e vou deixar. Porque agora as mídias, né, as mídias sociais, muitas vezes você tem ali muito julgamento negativo, mas tem uma representatividade muito bacana também. Então, você acha que muitas meninas se espelham em você, por exemplo, de se assumir, de ter o black? O que você acha? Quantas pessoas brancas você viu nos últimos tempos tirando a progressiva? Eu já vi. Um monte. É a mesma coisa. Eu não tenho ainda as pessoas ali, eu tenho uma Thais Araújo, eu tenho pouca gente. Em vista do que tem, de novo, da marca, tinha pessoas ali que poderiam... Não tô falando que a pessoa que foi, ela não podia ter feito parte, né? Porque eu acho que pode incluir todo mundo. Mas existiam pessoas ali que poderiam estar fazendo aquele papel de protagonista. Claro. Então, eu acho que é sempre isso. Então, se enxergam, vê, às vezes sim. Mas e o receio? Porque não vai ter ninguém para ela comparar. Eu passei, fui embora e, a empresa que ela trabalha é legal. Mas será que ela tem outras pessoas ali onde ela trabalha que ela pode se espelhar? Não sei. Eu acho que sim. Cada vez mais a gente vem se impondo no sentido de eu sou isso, né?
E se não tiver tudo bem, existe mais comunidades, então a gente começa a se unir, começa a fazer um movimento. Vou te falar que é tão forte? Não, porque é exatamente o que você falou. Não tem ainda, é mais fácil, tipo, colocar o dedo, apontar e não se unir. Tipo, falar, vamos junto e tudo mais. E aí, quando eu tenho, às vezes, alguma coisa, alguma fala, às vezes pode soar, é mimimi, nossa, lá vem ela. Mas se vier uma outra pessoa, ou às vezes um homem, uma fala de um homem, faz sentido. Faz sentido. Você acha que tem uma diferenciação muito grande, assim? Por exemplo, a Giovanna Eubank e o Bruno Cagliasso, tem lá a Titi e o Bless, né? Lindos, maravilhosos. E eles enfrentam uma luta que eles enfiam o dedo no nariz de quem for falar mal do filho e tal. Que eles são brancos. É diferente a luta da mulher preta, o pai preto, cuidar do filho preto, ou de um pai branco, no caso da Titi e do Bless, os pais são brancos. Tem diferença nisso? Porque a mãe ali do preto, da criança preta, ela já vem lá da ancestralidade dela um pouco cansada também dessa bandeira que tem que ser levantada. Então, ela deixa passar batido. E os pais brancos, não. Eles vão para cima mesmo e querem fazer virar o jogo. Você vê muita diferença? Vejo, mas aí, de novo, a gente entra no que eu acabei de falar, da mulher, quando o homem fala, é a mesma coisa. Então, talvez não é que a mulher preta, ela cansa. É que às vezes ela não vai ter voz. E às vezes vai entrar como mimimi. Da mãe preta. Da mãe preta. E aí, quando é a mãe branca, vai ter, talvez, mais, nossa, realmente. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que a gente não tem voz. Então, se eu tô falando de um público preto, ela vai ter menos voz do que o público branco. Se eu tô falando da mulher, ela vai ter menos voz do que o homem. Então, não é que a gente cansou, né? Mas é que às vezes a gente cansa de só estar no abate, só na luta, só na defesa, sabe? Só falando, se defendendo, né? falando, exatamente. Foi de novo que eu falei. Eu cansei de lutar, né? Então, eu prefiro falar para quem quer ouvir. Então, acho que chega num determinado momento que ou a gente vai todo mundo pra guerra, ou a gente senta e espera a luta vir até a gente. Entendi. E aí, talvez, no caso do Bruno e da Giovanna, é uma realidade nova, porque talvez eles não passaram por isso. Sim, não, com certeza não passaram por isso. Exato. Agora eles veem aquilo ali e vão pra cima mesmo. Eu acho que tem que ir mesmo. Exato. E aí, talvez, a forma que eu vou ensinar meus filhos vai ser diferente. Eu não vou ter a mesma fala. E eu não tô falando que minha mãe tá errada. Era a vivência que ela teve e tudo mais. Mas hoje, talvez, eu não vou ter a mesma fala. De, tipo, você nasceu preto, já tá... Não. Eu falo, cara, você tá aqui. E daqui é pra frente. E tá todo mundo junto. Entendeu? Então, é esse tipo de fala que a gente começa a ter uma pequena transformação. Porque eu não gosto de falar que eu sou privilegiada, né? Porque eu consegui chegar onde eu tô. Mas dentro do público que eu vivo, das pessoas, enfim, do que é a realidade, eu ainda estou num patamar muito melhor. Então, eu sei que eu vou conseguir trazer uma realidade diferente para meus filhos, né? E que talvez pessoas da minha idade não tenham nem o mínimo que eu consigo, que eu já tenho, né? Então, a minha luta é de chegar e ter uma outra fala, mas eu não sei qual que é do meu irmão ali. Né? Mas que legal. A sua luta é muito legal, assim, do jeito que você encara isso tudo é muito bacana e é por isso que você tá aqui com a gente, né? Mayra, a gente tá chegando nos minutos finais, eu queria que você olhasse ali e falasse do fundo do seu coração o que você mais deseja, o que você mais espera. Palavras para impactar o coração do povo aí. Não tava esperando. Não tava? Isso. Não, mas aí, tira aí do fundo da alma. Eu falei, eu acho que a gente tem que começar a olhar para esse lado, né, de que somos todos iguais, não existe. Então, de fato, olhar que existe diferença sim, e pelas diferenças que existem, a gente tem que lutar, né? Somos todos irmãos, sim, né? Isso é bíblico, mas que as lutas aqui na Terra é bem diferente. Então, se existe uma causa, lute pela causa, né? Não faça status. Se você não tem a capacidade, procure. Ou fale, eu não faço parte dessa luta, não é pra mim e tá tudo bem. Mais respeite, né? Mais respeite. Eu acho que a palavra é essa, é ter respeito pelo próximo, independente se a gente tá falando de cor, se a gente tá falando de alguma outra tipo de inclusão e tudo mais, e a gente respeitar. O que eu costumo dizer é que a gente tem que olhar pro espelho e se enxergar. Se eu tô olhando pro meu irmão, eu tenho que me enxergar. Porque, no fundo, todo mundo quer respeito. Sem dúvida. Querida, muito obrigada por você estar aqui, adorei. A gente passou muito rápido. Passou, né?
Você volta outro dia. Pega um Chama. tema aí. Parabéns pela sua trajetória. E é um prazer ter Obrigada. você aqui comigo. Obrigada, viu? Gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.